called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. Come on, sing it tonight. And there I find in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves when oceans rise. A paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus nessa noite. Que hino bonito, né? Uma letra muito bonita. Realmente continue usando a vida da irmã, né? Inspirando ela para poder estar sempre louvando o Senhor. Eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor em Salmos 29. Eu vou abrir esse culto lendo esse salmo, mas eu não vou estar pregando sobre esse salmo, né? Eu vou usar outro texto. Então nós vamos estar neste momento. O tema dessa mensagem, né, como eu vou estar falando do profeta Isaías, eu vou estar falando um pouco de chamado. O Espírito de Deus está nos colocando hoje num desafio, né? O chamado de Isaías foi um chamado para honrar a Deus. O nosso chamado nós sabemos que é para honrar a Deus. Amém? Amém? Então, nós estamos aqui neste culto para dar todo louvor a Ele. E a abertura do culto vai ser em cima disso, né? Tem algumas traduções que dizem assim, né? Essa do capítulo 29, versículo 2 diz assim: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Outras traduções dizem assim, eu gostei dessa tradução: atribuam ao Senhor a glória. Muito bonito isso, né? Atribuam ao Senhor, quer dizer, a glória tem que ser para Deus, né? Então, aqui está falando na minha versão da Bíblia que eu estou aqui, dai glória. Então, temos que aprender verdadeiramente que o nosso chamado é para honrar a Deus. Nós estamos no culto, você está no culto, teu coração agora está livre para você dar toda a honra e toda a glória a esse Deus. Amém? Você pode fazer isso, você pode agora, neste momento, dar todo louvor, estender a mão, dizer que Ele é majestoso, que Ele é glorioso. Você tem essa liberdade agora, né? Como o salmista está dizendo aqui. Nós estamos no momento de glorificar ao Senhor. Foi uma semana que você teve uma experiência com Deus? Dê uma glória a Deus para Ele. Temos que aprender a amar, louvar, estender as mãos ao Senhor. Eu quero que você, neste momento, vamos estar orando, como a pregação fala de o meu chamado é para honrar a Deus. Vamos abrir o nosso coração para honrar, para dar todo o mérito a esse Deus. Né? Mérito quer dizer, Ele é merecedor? Ele é merecedor mesmo? Amém. O teu coração está alegre porque você confia num Deus tão grandioso e poderoso? Amém. Você vai continuar confiando nesse Deus lindo? Amém. Você crê na ministração desse Deus que cura, liberta, amém, que dá palavras maravilhosas? Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos estar dando todo o louvor. Ore comigo. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, nós estamos aqui para honrar o nome maravilhoso de Jesus. Esse nome belo e majestoso. Ó Espírito Santo, nosso amigo e conselheiro, estamos hoje entrando na presença de Deus, querendo agradecer e honrar por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Ó Espírito de Deus, como Tu és lindo, como Tu és maravilhoso. Queremos colocar o nosso coração na presença do Senhor agora. Queremos sentir a Tua presença, Pai. Queremos sentir a ministração do Teu Espírito.
Ó Espírito Santo, vai no profundo do meu ser agora. Vai e fala ao meu coração nessa noite. Nós somos levantados nesses dias para honrar o nosso Deus com os nossos lábios. O nosso chamado é de engrandecer o nosso Deus nesses dias que as pessoas estão desistindo. Você tem honrado a esse Deus, você tem amado. Apesar de todas as lutas, você está aqui na casa de Deus hoje. E Deus te chamou, Ele me chamou. Esse chamado nasceu no coração do Senhor. Desde que você nasceu e eu nasci, o Senhor já pensava em colocar uma tarefa para que nós possamos honrar o nome dEle. E você está diante do culto, você está diante da palavra de Deus. E agora você pode honrar o Senhor pela tua transformação. Você pode honrar o Senhor de todas as maneiras. Oh Pai, como Tu és lindo. Como Tu és maravilhoso, Pai. Como é bom crer no Senhor. Pode falar com Deus, meu irmão. Eu estou aqui só eu falando, mas você pode falar com o teu Deus. Você pode chorar. E você pode dizer algo para o Senhor agora. Ó Espírito de Deus, continue falando com teus filhos neste momento, Pai. Amamos a Tua palavra e é o tudo da nossa vida, Pai. Acalma talvez a tempestade que surgiu na vida de alguns que estão aqui, Pai. Porque eles continuam crendo e perseverando no meio da luta e da tempestade. Eles não desistiram de servir ao Senhor. Os confrontos têm existido e eles não desistiram de honrar o Teu nome, Pai, no meio dos confrontos. Eles têm posto a esperança no Senhor, mesmo que ela não tenha se apresentado no momento. Eles estão pondo a esperança no Senhor, no chamado de mais à frente prosseguir, crer e ver o milagre acontecendo. Ó Deus de poder e de glória, te louvamos e te engrandecemos, Senhor, e sabemos que nós estamos caminhando na direção certa, no rumo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Pai, te louvamos por isso, te entronizamos. No nome de Jesus, podei vos assentar. Eu quero que você, nesse mesmo Espírito, vá comigo no livro de Isaías, no capítulo 6, que eu quero falar exatamente da vida do homem que teve um chamado lindo e maravilhoso. E eu vejo que esse homem teve uma experiência tão grande com o Senhor. E essa experiência ela tem que ser realmente relatada nos nossos dias. Isaías no capítulo 6, no versículo 1, nós podemos entender que esse homem aprende verdadeiramente algo interessante. A Bíblia diz no capítulo 6 do versículo: no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías diz o seguinte: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. O Senhor se apresentou para mim. E é tão lindo porque dentro de um chamado do Senhor nós podemos presenciar que Deus, Ele mesmo põe o chamado no nosso coração. Ele mesmo cuida de nós.
Ele faz uma aliança, ele se aproxima, ele se doa, ele mostra o amor, como ele estava mostrando aqui para Isaías. A Bíblia diz que Deus se apresentou de uma forma tão sublime, né? Diz que ele estava sentado no sublime, alto e sublime trono. E o séquito se enchia o templo. E os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Foi algo celestial, foi algo lindo, o chamado deste homem. Podemos ver que a iniciativa toda partiu de Deus chamando Isaías. Porque nós vamos presenciar que o estado de Isaías, ele vai relatar isso, quando ele vê a presença do Senhor, quando Deus se apresenta. E é interessante, porque Isaías, ele fala, e ele se considera um pecador. Ai, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e vi o Senhor. Eu vi Deus. Como Deus está aqui, está vendo você, está ministrando sobre a tua vida. Deus está agraciando você agora. Ele está preenchendo o teu coração de uma forma tremenda neste momento. Para Deus não há distância, para Deus não há dificuldade, porque Deus está disposto a todo tempo a nos abençoar. E a palavra diz que o santo promove toda essa festa que você está vendo de Isaías, né, os serafins voando, tudo era para chamar a atenção de Isaías. E é tão bonito porque quando nós voltamos um pouco atrás e olhamos para a nossa vida, quando nós tivemos o encontro com Deus, quando nós tivemos o chamado com o Senhor, as lágrimas caíam com facilidade dos nossos olhos. A gente chorava com mais facilidade. Porque naqueles primeiros passos de vida que nós, né, tivemos com o Senhor, nos primeiros dias de conversão, ali nós podemos ver o nosso chamado evidente, caindo as nossas lágrimas, nós vemos a nossa transformação. Muitos foram transformados, saíram do lamaçal do pecado, saíram da profundeza da mentira. Muitos de nós, como eu, saí da profundeza da mentira, do engano, de uma vida perdida. E Deus estabelece um novo marco na minha vida. E Ele apresenta a glória dEle. E me entusiasma para uma vida diferente. Como Isaías estava entusiasmado. Eu quero que nessa noite o Espírito de Deus preencha todo o espaço triste no seu e no meu coração nessa noite. Aleluia. Porque eu quero ter o prazer de honrar esse Deus. Eu quero ter o prazer de glorificar a Deus. Glória a Deus. Porque foi para isso que eu fui chamado na minha conversão. O santo promove a iniciativa de começar a falar comigo, como falou com Isaías. Na minha conversão e na sua, você ouviu a voz do Senhor. E perdura pelo teu andar até hoje o chamar. Ei! Eis que eu te chamei. Ei! Você é meu. Eis que eu te chamei para você honrar o meu nome. O próprio Deus, Ele põe a iniciativa e põe a palavra no coração e nos desperta para uma vida. Mesmo nós sendo pecadores, como Isaías, ele diz aqui no texto, que ele então ele diz no versículo 5, então eu disse, versículo 5 do capítulo 6, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Senhor. Foi permitido, mesmo ele tendo uma condição miserável, de ver a glória de Deus. Porque Deus iniciou a ministração. Deus iniciou o contato. Deus iniciou o chamado para Isaías. E Isaías, ele ficou
todo perdido naquele momento, falou assim: Deus falou comigo, mesmo eu sendo uma pessoa impura. Deus, Ele considerou a minha vida, mesmo eu sendo uma pessoa que não merecia. Eu vi o Senhor, Ele disse. Isso é tão lindo porque a gente vê que toda a iniciativa de Deus é para poder dar o melhor para nós. Porque para Deus, né? Para Deus não há limites. Deus é eterno. Deus sustenta todas as coisas. Deus, aliás, Ele deu o Espírito Santo que habita em você. E hoje, se você for falar para pessoas ou para intelectuais, eles não vão entender o que é o Espírito de Deus. Eles não vão entender essa obra tão simples de ser vivida e experimentada. Quando você glorifica o Senhor, o teu coração fica cada vez mais livre. Quando você se rende a Deus, você sente uma alegria tão grande no teu coração. Honrar a Deus é tão bom. Ter um chamado para honrar o Senhor é tão lindo e maravilhoso. Eu quero que você e eu hoje saiamos daqui glorificando mais ao Senhor. O meu chamado foi para glorificar, é para eu me quebrantar na presença de Deus e experimentar ser ministrado pelo Espírito de Deus. Porque Isaías diz assim: ai de mim que sou pecador, mas vi o Senhor. O Senhor falou: eu sei que você me viu, Isaías, mas agora eu tenho algo para você. Ele aprendeu o primeiro passo, que ele tinha uma condição de pecador, mas ele aprendeu a atribuir a glória ao Senhor. Ele viu a glória do Senhor. Quando ele olhou, ele falou assim: nossa, eu vi a majestade, eu vi o Senhor no sublime trono, e aquilo é muito lindo, é tudo maravilhoso. Ele começou a ter uma imagem linda. Nós podemos olhar um pouco para a nossa vida. Você pode olhar para o teu testemunho, quem você era anos atrás. Hoje você está todo mudado, porque Deus foi fazendo a mudança na sua vida. E Ele tem mais para mudar. Você pode dar um glória a Deus? Amém, glória a Deus. E quando nós nos rendemos mais ao Senhor, a nossa vida fica estabilizada e modificada. Aproximar da santidade foi exatamente o que Isaías fez. Ele não quis, nós estamos num dia hoje de entender o que é glória, o que é chamado. Claro que Isaías, ele poderia estar hoje aqui falando pessoalmente para nós. Eu falei: foi uma experiência linda e maravilhosa que eu tive. Mas ele partiu, mas ele deixou o testemunho. Ele deixou escrito a experiência dele. Nós podemos relatar, como Paulo diz em Romanos capítulo 7, versículo 24, e diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo que está na morte? Ele diz assim: quem poderá? Ele compreende que o estado miserável, né? O que é um estado miserável? É um estado que nós estávamos quando nós não tínhamos Cristo, quando nós não sabíamos quem era o Senhor, mas o Senhor sabia quem nós éramos. E Deus já estava procurando, colocar algo no nosso coração para que nós possamos servir Ele. Mesmo quando nós estávamos afastados do estado miserável contra Deus, Deus estava ali, vendo o nosso estado miserável, mas querendo mudar. O amor de Deus, ele é tão lindo, porque considere você uns anos atrás, você perdido no meio das drogas, no meio sem futuro nenhum. É tão lindo e maravilhoso a gente ver que a palavra do Senhor, ela nos dá essa possibilidade de a gente ver que o nosso chamado é grande. Ele é grande, ele é poderoso. Estamos vivendo um momento tão bonito, onde as pessoas estão dispensando Deus. Fala assim: não, por favor, não quero mais o Senhor. Mas tem pessoas que falam assim: não, eu quero estar mais perto de Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Eu quero estar mais perto da ministração do Espírito Santo de Deus. Você está entendendo o que Deus está querendo? Eu quero viver mergulhando nas águas do Espírito Santo de Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode dar uma glória a Deus, porque o meu chamado, eu nasci para uma adoração. Amém. Para uma glorificação, para cantar as vitórias que o Senhor tem me dado, louvar o Senhor. Aliás, a minha vida está nas mãos do Senhor.
E toda a força vem dele. Isaías estava compreendendo ali um chamado que nós precisamos exercitar de reconhecimento todos os dias da nossa vida. Quando nós olhamos para a santidade é uma coisa linda do Senhor. Ali está tudo o que nós precisamos. Quando nós aproximamos de Deus, nós sentimos verdadeiramente realizado. Porque quando nós olhamos aqui, que nem eu disse para você, no versículo 5, que esse homem de Deus fala assim: ai de mim, que vou perecendo. Ai de mim. Né? A gente pensa que está vivendo e está perecendo. Né? Quando as pessoas estão longe de Deus, elas falam: não, mas eu estou levando a minha vida. Não, se você está longe da santidade, se você está longe do Senhor, se eu estou longe do Senhor, se eu estou longe do... eu estou perecendo. Isaías falou assim: ai de mim que estou perecendo. Ai de mim que estou morrendo. Ai de mim que estou sofrendo. E não tem para onde pedir socorro, porque quando perece, perece. E o único que pode consertar algo é o Senhor. Toda dádiva, todo dom perfeito está na mão do Criador, e o Criador tem sustentado todas as coisas. E quando nós olhamos a grandeza desse Deus maravilhoso e Senhor, quando nós estamos olhando para a Escritura, eu não estou aqui enfatizando nada, você está olhando. Isaías falou assim: estou perecendo. E ele estava em Israel, ele era um judeu, ele era de uma linhagem, mas quando ele vê a santidade de Deus, ele joga tudo para o ar e fala assim: eu estou no meio de um povo que perece também, que é pecador. Nós precisamos da santidade do Senhor. Eu preciso entender o que é o meu chamado, o que é a santidade, o que é Espírito Santo de Deus. É tão lindo isso. Atribuir a honra ao Senhor, ele estava aprendendo nesse primeiro passo. Eu me lembro, nos meus primeiros passos de conversão, quando eu vi a glória do Senhor como Isaías, porque todos nós vimos ela. A conversão é a aproximação da santidade na nossa vida, é a presença de Deus verdadeiramente. E o primeiro amor, como se diz, é gostoso, ele é lindo. Às vezes nós temos que voltar para esse primeiro amor, a primeira experiência com o Senhor, porque ele é linda. É o primeiro relacionamento e é um amor tão lindo e tão genuíno, né? E eu me lembro disso. Eu me lembro que eu ia para uma lanchonete, eu falava de Jesus, eu ia para outro local, eu ia para outro, e toda hora que eu começava a falar, os meus olhos começavam a encher de lágrimas e eu começava a chorar. Eu encontrei uma moça que eu me lembro que ela estava nos piores dias dela. E aquele dia eu mesmo sem conhecer Cristo, né, porque eu não conhecia muito bem as Escrituras, mas eu estava com a santidade de Deus, eu estava munido pela graça e pelo amor de Deus, eu estava sendo ministrado dentro do meu coração, e tudo que é ministrado no coração, na conversão, é algo lindo. E eu comecei a falar com aquela moça começou a desmoronar, eu nem sabia o porquê, hoje eu sei. Ela começou a desmoronar e falou: moça, você tem alguma coisa diferente na sua vida, porque eu estou aqui, eu estou chorando, eu não estou me aguentando. Eu não estou entendendo o que você está falando para mim, mas eu estou chorando e aqui você parece que você está falando da minha vida. Eu falei: moça, eu também não estou entendendo, eu só sei que tem uma ação poderosa aqui no meio. Eu falei para ela, e essa ação é de Deus, eu só posso dizer, porque eu não tenho como explicar isso para você. Ela começou a chorar, eu falei assim: eu estou entendendo. Deus está na tua vida. Deus está na tua vida. Então eu também tive um encontro com a santidade de Deus, e ali eu entendi meu chamado, e nunca mais eu parei de honrar Deus, eu nunca parei de ler a Bíblia, eu nunca parei de falar para os mendigos no meio da rua, eu nunca parei, nunca quero parar. E quando a gente dá aquelas vaciladas, eu sempre me cobro, que eu acho que a gente tem que continuar honrando esse Deus. Como Isaías começou ali, Deus explica: honrar é bom demais. Porque nós honramos às vezes os nossos patrões, honramos às vezes os nossos pais, é bom demais. Mas a gente colocar o patamar de honrar mais a Deus é coisa linda. É milagre acontecendo na nossa vida, amém? Amém. É a nossa vida nas mãos do Senhor quando nós aprendemos a glorificar e exaltar e deixar a santidade de Deus trabalhar. Isaías estava dizendo assim para o Senhor: Senhor, cumpre em mim o teu querer. Então um dia
jeito da gente liberar a palavra assim, fala assim, eu pode fazer o que quiser com a minha vida. Você tem coragem de fazer? Eu tenho coragem. Porque é um Deus tão amoroso. Eu não valia nada. Eu e você, nós estávamos perecendo. Quem que era nós? Quem que eu e você somos, aliás? Eu sempre digo, quando eu olho para as escrituras, eu olho para o limite da raça humana, 70 anos, 80 anos, é coisa que está, né, muito perto de você cumprir esse chamado aqui na Terra como matéria. Daqui a pouco termina. Será que a minha expectativa vai ficar só nos 80 anos? Será que o ser humano só reflete 80 anos de vida? Será que você é só 80 que vale? E depois, né? Se vem, vamos desvendar de verdade. Para onde que eu vou? Se existe mesmo. Será que eu vou? Porque a glória, ela explica tudo isso. A santidade do Senhor explica. Você vai para um lugar eterno, glorioso, santificado, em paz. O que eu entendo aqui nesses primeiros passos de Isaías, eu quero falar para você, meu chamado é para honrar a Deus. Isaías deixa Deus trabalhar. Ele fala, Senhor, né? Pode trabalhar. E no versículo 7, a Bíblia diz que Deus trabalha. Olha aí, pega o versículo 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que toco os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Exatamente no versículo 7 a gente vê o trabalhar de Deus. Isaías 6, versículo 7. Isaías 6, versículo 7. Pondera que a santidade de Deus trabalha. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe, preste atenção no que Isaías está dizendo. Cada palavra que você diz, Deus usa ela. Quando Isaías disse, ai de mim, ele falou assim, que sou um homem que estou perecendo. Ele falou assim para Deus, Deus, eu estou perecendo. E Deus falou assim, peraí, eu vou resolver isso, eu vou trabalhar porque você está pedindo para mim trabalhar na sua vida, né, filho? Porque você entendeu que a tua condição é de um homem perecendo. E como eu estou te chamando, Isaías, e estou pondo um chamado no teu coração, o anjo agora vai pegar uma brasa viva. E diz que pega uma tenaz, que é que nem uma tesoura, e tesoura assim, e pega a brasa, e prende a brasa, e leva perto de Isaías. Aonde que ele tinha falado que ele tinha problema, que os lábios dele eram impuros, diz que o anjo foi lá e tocou, curou. Trabalho de Deus. Isaías foi perdoado. Isaías ali experimentou algo que ele não tinha experimentado. Porque por nós mesmos, todos nós sabemos, você mesmo não muda a sua boca. Você não muda o teu coração. Aliás, muitos de nós, né, às vezes temos dificuldade de deixar Deus trabalhar. E eu tenho pregado nas minhas mensagens o que a Bíblia diz. Se você não deixar Deus trabalhar, o projeto vai ficar parado. Mas se você deixar Deus trabalhar, você vai ver a grandeza de homem ou de mulher que você vai ser no futuro. Agora depende de você, porque Deus, ele não vai mergulhar no teu livre-arbítrio. Ele não vai romper e dizer assim, olha, me dá a chave do teu coração. Ele fala assim, dá a chave para mim trabalhar. Ele pede para você. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é gentil, que ele é amoroso, ele não rompe. Aliás, um dos predicados da natureza divina é a beleza da gentileza. O nosso Deus, ele é amável, ele não rompe com nada. Se você quer ser pecador, se você quer andar nos princípios que você acha certo, Deus não vai romper com o que você acha certo. É a tua condição, é você que escolheu. Mas se você entregar o teu trabalho, é por isso que a obra do Espírito Santo, muitas das vezes as pessoas se enganam. Olha bem o que eu vou te dizer. Muitas das vezes a gente pensa o seguinte, né? Que o Espírito Santo está, preste atenção no que eu vou falar. Ele vem falar ao nosso coração. Mas o Espírito Santo, preste atenção, a obra dele é primeiramente, é que nós deixamos que ele, entendeu? A entrega é para ele. Então, o que nós temos que fazer? É deixar o Espírito Santo trabalhar.
É Ele ser Senhor da sua vida. Então a questão de que fala assim, o Espírito Santo está ministrando. Para o Espírito Santo ministrar, você tem que estar submisso à ordem do próprio Espírito. E se você está sobre a ordem do próprio Espírito, aí você está sendo uma pessoa que está sendo trabalhada por Deus. Isaías, ele compreende isso, né? E esse momento aqui, Isaías começa a trabalhar. Mas pastor, e as pessoas que não se deixam trabalhar? Como eu acabei de falar. Sabe por que às vezes as pessoas não continuam vivendo o chamado de Deus? É porque nós, na verdade, Isaías aqui, ele falou assim, não, Senhor, eu compreendo que o teu trabalho é melhor e eu estou disposto a viver essa vida com Deus. E ali ele começa uma entrega muito grande, se tornou um dos grandes mensageiros, um dos maiores profetas, foi um profeta messiânico, foi um profeta que recebeu as revelações, mas por quê? A submissão foi tão intensa, é que nem as pessoas hoje. Se você quer a ministração do Espírito Santo, se você quer ouvir a voz do Senhor, se você quer ver os dons de cura perto de você, se submeta ao Espírito de Deus. Se submeta à vontade do Senhor. Se submeta, Senhor, à graça, se submeta à palavra de Deus. É boa, amém? Vamos honrar a palavra do Senhor? Vamos honrar o Espírito Santo de Deus? Vamos glorificar a vida que o Senhor tem nos dado? Vamos glorificar o chamado que Deus colocou nas nossas mãos? Aleluia. Mas e as pessoas, pastor? O Senhor está dando uma ênfase. E as pessoas que não deixam Deus trabalhar? Porque aqui é fácil, que nem eu falei para você, você já tem um chamado. Mas para você não pensar em abandonar, eu vou te dizer uma coisa importante que diz a Bíblia. Sobre a questão de você não perder o teu chamado. Olha o que diz a palavra do Senhor em Provérbios 24:6. Abra lá comigo, para você entender um pouco. Provérbios 24:6. Olha que coisa interessante para a gente poder. A Bíblia está dizendo o seguinte: a medida correta. Porque com conselhos prudentes, ou quer dizer, com conselhos cuidadosos, se fará a guerra. E a vitória na multidão dos conselheiros. A Bíblia está dizendo que há uma medida de Deus, que há uma medida para a nossa vida, que há uma medida para a gente poder ver o mover do Senhor. Está dizendo que cuidadosamente, o que é cuidadosamente? Você não pode levar uma vida desleixada. Se você quer ver o mover, a transformação do Senhor, a palavra está dizendo que é com cuidado, com prudência que se vive a vida com o Senhor. A palavra do Senhor, ela nos orienta. Ande mais um pouquinho, Provérbios 25:19. Olha aqui, o que pode acontecer para aqueles que não têm cuidado. Olha aqui. Como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Como pé sem firmeza, a Bíblia está dizendo, as pessoas que não confiam no seu próprio chamado, na sua confiança plena no Senhor, são como aquelas pessoas que não conseguem pisar firme, elas ficam assim, não têm firmeza nos pés. São pessoas que não têm constância na sua vida. A Bíblia está dizendo, esses aí a Bíblia está dizendo, esses daí são aqueles que duvidam.
Você duvida do seu chamado? Eu creio que não. Você está sentado aí porque a dúvida é um pé sem firmeza. A dúvida é sócia da deslealdade, querido. Se você tem dúvida, porque um dos problemas maiores que nós estamos vivendo é a dúvida. Vim para a igreja, eu sei que é uma confirmação boa, mas se a gente não viver dentro da perspectiva que a palavra nos coloca, de amar o Senhor, de viver, né, na plenitude do Espírito de Deus, a dúvida impede de nós calçarmos os pés firmes. E Isaías não queria isso, porque ele já sabia que ele tinha vivido uma vida com os pés que não estavam firmes. Então hoje a dúvida é um pé deslocado, como está dizendo aqui. Se você tem um deslocamento na sua vida com o Senhor, corrija. Essa é uma noite linda para mim e para você, averiguar se a nossa vida está um pouco distante do Senhor. Porque o teu chamado é para estar perto do Senhor, perto da santidade do Senhor, e viver na dúvida. Muitas pessoas hoje não vão alcançar o milagre eu estou falando, por não ter essa firmeza, como está dizendo em Provérbios, por nós confiarmos na deslealdade. O que é isso? Nas coisas que estão aí planejadas neste mundo. Então precisamos ter essa firmeza. Se queremos ver o agir do Senhor, e cada um de vocês já passaram uma experiência de ver Deus perto, agindo. Cada um nós já sentimos, quando nós às vezes inclinamos, às vezes no leito, muitas das vezes você já chegou a falar com Deus: Deus, aqui faz um milagre na minha vida, eu estou sentindo que meu corpo não está bem. E você vê o agir do Senhor. Aí nós temos a firmeza quando nós passamos e sentimos que o nosso corpo às vezes é ameaçado, ou talvez uma situação dentro da nossa casa às vezes começa a desabar, e nós temos o pé firme. Aí nós queremos ter, mas já passou essa fase quando as coisas estão sob controle, aí começamos a andar com o pé deslocado. Isso é uma deslealdade que nós cometemos com o nosso Deus, que amamos tanto Ele. Me perdoe falar, eu também cometo essa deslealdade. Tudo que o Senhor me favorece, às vezes eu esqueço de honrar esse Deus com a minha vida, com o meu dia a dia, com o meu posicionamento. Por isso que honrar, por isso que vir no culto, deixa eu falar uma coisa para você, nós temos que ter um espírito de adorador, mudar o nosso estilo de vida. Nós temos que ter uma unção otorgada na nossa casa, vivida, amada, né? Os nossos filhos estão precisando experimentar algo espiritual, e nós temos que fazer isso nos nossos lares. O nosso lar tem que perfumar a presença do Senhor. As nossas vidas, aonde quer que você pise, você tem que levar a esperança do Evangelho para outras vidas. Nós não podemos andar como um pé deslocado. Só nas horas difíceis que eu vou buscar o Senhor. Não, aí não é honrar Deus, a Bíblia fala que nós foi chamado para exercer o chamado de glorificar o nome do Senhor em todo o tempo da nossa vida. Em todo o tempo da nossa vida. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Quando o salmista diz assim: inclina os ouvidos à minha voz quando eu te invoco. O que nós queremos mais é ser ouvido pelo Senhor. Mas o salmista, ele fala assim: inclina o teu ouvido para ouvir. Ele fala: Senhor, por favor, eu preciso da tua intimidade. Santidade requer nós termos a nossa intimidade, o nosso tempo com o Senhor. Glorificação, santificação é tudo isso. Temos que ter uma vida separada. Você tem que ter o teu tempo, eu tenho que ter o meu tempo de glorificar o Senhor, de amar esse Deus, de ter o tempo ali. Muitas das vezes, como nós olhamos aqui, né? Uma das coisas que nós compreendemos da palavra: dai glória ao Senhor, não aos homens. Às vezes nós temos que, preste atenção, eu vou falar com muito amor para você, uma ministração muito séria. Muitas das vezes nós precisamos de pessoas do lado para a gente glorificar o Senhor. Para dar glória devida ao Senhor, você precisa de alguém do lado para você levantar a sua voz, e eu também. Porque a gente às vezes não consegue fazer isso. É muito bom quando uma comunidade ora, né, com a mesma perspectiva. Mas às vezes o meu e o seu coração, né, temos aquela ressonância, né, de dizer assim: a minha oração é melhor. A minha oração Deus vai ouvir. Isso aí é glória de homem. Isso aí nós não estamos dando glória ao Senhor. Nós não estamos, né? Às vezes a Bíblia fala que a gente não tem que subir degraus. Hoje as canções falam: você tem que subir mais. Não, você tem que descer os degraus.
Hoje nós estamos num tempo que tem que descer degraus. Não é ficar ali subindo, que Deus tem que... Não, você tem que descer, para você ver a glória do Senhor de longe e exaltar esse Deus. Aleluia. Não é assim que tem cantado? Não tem cantado dessa forma? Ah, pastor, temos que tomar o cuidado. Temos que tomar esse cuidado com a glorificação. Em honrar esse Deus, em amar esse Deus. A ter um sentimento nobre, de respeito, de reverência com o autor da nossa vida. Com o autor, aquele que construiu, aquele que tem, né, que você vai voltar para a tua casa em paz. Agora ele já está planejando que tudo seja em paz. Dentro do teu território, onde você vai pisar a planta do teu pé, ele já está preocupado em dar a paz que você precisa. Aleluia. A palavra diz isso. A palavra diz que Isaías está lá e ele começa de todo esse processo, né, ao habito no meio de um povo impuro. Ele começa a entender que ele viveu um tempo de deslealdade. Isaías compreendeu. Imagina um homem que fala assim: eu fui desleal com o Senhor, eu tinha lábios impuros. Vamos entender um pouco mais esse texto, irmão. Quem assume a sua responsabilidade, que nem esse homem assumiu, de dizer assim: eu sou um homem pecador, eu não mereço ver o que eu vi. Isso que é honrar, isso aqui é valorizar a glória de Deus. Eu não mereço ver o que eu estou vendo, porque eu sou pecador. Ele entendeu que por ele ter sido desleal com Deus, ele não merecia ter visto o que ele viu. Mas Deus é Deus, Ele é Senhor. Ele aproximou e falou: não, Isaías, eu estou aqui porque eu te amo. Mas entenda como isso é tão importante, né? A gente vê a expressão tão bonita desse homem, dele falar assim: eu não sou merecedor. Querido, isso é um ato de dependência lindo demais, que as pessoas hoje precisam entender o que as Escrituras dizem, para depois ele chegar, como muitas canções foram inspiradas nesse livro, falando assim: Senhor, eis-me aqui. Para ele falar eis-me aqui, ele teve que ver todo esse mover da glória de Deus. Ele teve que entender todo esse mover. Cada um de nós vamos retornar para a nossa casa, né? Cada um vai voltar e vai ter suas tarefas dos dia a dia. Mas essa mensagem de hoje, talvez vai ecoar muito no teu coração. Será que eu vou conseguir amanhã levantar para honrar a Deus? Será que eu vou chegar na minha casa e eu vou honrar o Senhor? Será que eu estou honrando o Senhor com o meu coração? Será que eu posso me dizer assim como esse homem diz, depois de todo esse processo, né? Que é um processo que ele passou de regeneração, porque a partir do momento que Isaías foi tocado ali, houve uma regeneração. O que é o processo de regenerar? Os lábios que estavam ali impuros, agora são lábios puros. Regenerou. Aquilo que era destruído, ele pôs como vida. Então nós podemos observar que o santo capacitou Isaías. Você é capacitado, você está ouvindo a palavra de Deus. Eu falei uma história de um homem que deixou Deus trabalhar. E ele, quando ele passa por toda essa experiência, ele se apresenta para Deus e fala assim: eis-me aqui, Senhor. Pode me enviar. Eu fui uma das pessoas que ouvi muito pregações assim, que os pastores diziam assim: Deus está te chamando e vai te enviar. O processo de enviar é um processo de entender de santidade, entender de ministração do Espírito Santo, entender de renúncia, entender da obra que Deus fez na sua vida, porque você tem que falar daquilo que você viveu. Isaías sabia o que era experiência com Deus e da continuidade dessa experiência. Há cinco níveis de submissão que eu vejo nesse texto aqui, que eu vou terminar dizendo para você. O primeiro, a regeneração que ele sofreu, né? Que é a obra espiritual. Os lábios foram mudados.
Outro ponto de submissão na vida de Isaías, para o chamado dele. A inauguração de Deus na vida dele. Isaías, agora você é meu. Esquece de você. O chamado meu está no meu teu coração. Aí, como Cristo está no teu coração hoje, o Espírito Santo, você foi inaugurado. É o segundo ato de submissão. O terceiro, a santidade, a Bíblia diz que ela habita em você. Ela habita. É o terceiro ato de submissão. A Bíblia diz isso. E a Bíblia também diz que o outro ato que corresponde, que você está dentro de um plano chamado por Deus, é que você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. O ato. Quando o anjo tocou nos lábios dele, falou assim: teu pecado foi perdoado, Isaías. Aí ele se tornou uma pessoa selada. Hoje, o diabo olha para a vida de qualquer irmão aqui. Ele não consegue achar pecado, porque o sangue de Cristo, ele vai deixar você alvo mais do que a neve. Mais puro do que a neve. O diabo não consegue colocar uma condenação sobre a tua vida, por causa da santidade de Deus. A santidade evidente na sua vida faz com que o diabo fale: eu queria jogar uma enfermidade na vida dele, eu queria destruir o casamento dele, mas eu não posso. A santidade é evidente. Selado. Sabe o que quer dizer a palavra selado? Naquele tempo queria dizer, esse está garantido com Deus. Vou terminar. Uma das coisas mais impressionantes é que a Bíblia diz que o quinto ponto é que Deus preenche o crente. Quer dizer a palavra preencher? Quando a gente fala em Atos, ali diz que a Bíblia fala que eles foram cheios do Espírito Santo, mas a palavra correta, você quer saber a palavra correta? Vou te explicar aqui a palavra correta. Estavam sendo controlados pelo Espírito Santo de Deus. Controlados. Então o que quer dizer? A igreja, a comunidade de Atos estavam ali vivendo sob a submissão e sob o controle do Espírito Santo de Deus. Se eles estavam vivendo sob o controle do Espírito Santo de Deus, a vida deles estava em plena alegria. Apesar da adversidade, apesar que, como eu falei de manhã, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam passando um desastre muito forte perto deles. Mas a palavra diz que eles estavam preenchidos pela glória do Senhor. Eles estavam vivendo na êxtase da alegria do Espírito Santo de Deus, diz a palavra. E era uma coisa linda, porque a igreja crescia e aumentava o número daqueles que queriam seguir a Jesus, porque o chamado cada vez se aumentava mais. As pessoas queriam e eram batizadas pelo Espírito Santo de Deus, e o que eles gostavam de falar era da comunhão, da reunião deles, e falar do amor de Cristo e da transformação. Não havia outro assunto no meio deles a não dizer que nós temos que propagar o nome de Jesus, nós temos que honrar o nome de Jesus. E ali crescia e proliferava, e ali começava a aumentar a comunidade, a maior comunidade que nós vemos na face da terra, que chama a Igreja de Cristo, espalhada pelo mundo todo. Aleluia. Glória a Deus. Vou terminar dizendo para você. E o chamado está renascendo nas nossas mãos. Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele tem uma missão nesses últimos dias de usar a sua e a minha vida num derramar poderoso do Espírito Santo de Deus, numa manifestação gloriosa da presença de Deus, num toque. Nós temos que aprender a glorificar o Senhor nos cultos, amém? Louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu quero dizer para você, amém? 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 Você não vai ficar sentado olhando, nem contemplando mais na casa de Deus, por favor. Você não vai esperar o tempo de aperto para você abrir os teus lábios. Você não vai ficar sentado aí no banco e falar assim: não, eu não vou glorificar o Senhor não, porque eu não estou afim hoje. Não, você não pode fazer isso, sabe por quê? Você está estragando o teu chamado. Você está estragando a tua vida. Porque quando se fala em comunhão, quando todos se reúnem no mesmo propósito, vamos honrar o Senhor. Vamos honrar, vamos glorificar o Senhor. E não vale a pena eu ficar sentado ou calar meus lábios. Por quê? Porque quando nós nos unimos, nós guerreamos as guerras do Senhor só com os nossos lábios.
Então louve ao Senhor. Tem um versículo que diz, o salmista diz assim: levantai ao Senhor como um ato de agradecimento e de glorificação. O salmista diz assim: levantai as mãos, levantai as mãos, levantai, honrai ao Senhor, glorificar o Senhor. Muitas das vezes, irmão, eu fico pensando como nós somos tão pequenos, porque muitas das vezes nós nos preocupamos, às vezes, ir para o estádio e começar a fazer glorificações para homens, honrando homens, e multidões clamando o nome de pessoas, às vezes nome de ídolos, e nós não temos a coragem, às vezes num culto, de fazer o melhor para o Senhor. Nós não temos a coragem de pôr os nossos lábios em favor ao Senhor, num ato de reconhecimento do nosso chamado. Enquanto nós pensarmos dessa forma, nós vamos estar perdendo. A igreja tem que mudar o prisma. E eu termino dizendo para você, Isaías, ele diz, para fechar, vamos estar lendo no capítulo 6. Versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Ele disse que ele ouviu a voz do Senhor. Versículo 8. Que dizia, Deus disse para ele: Isaías, quem eu enviarei? Parecia que Deus estava falando: será que você, depois de uma experiência dessa, quem há de ir por nós? Então aí diz que Isaías se pronunciou. Aí Isaías diz assim: então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que coisa linda. Marcou a vida desse homem, um dos maiores escritores da Bíblia, para não dizer, um homem de uma experiência tamanha, escreveu tanto, falou tanto de Deus, e está aqui, ele fala assim, no começo da vida dele: me envia. Querido, precisamos cuidar do nosso chamado. Eu termino dizendo para você: volte para sua casa. A mensagem de hoje, se você lembrar ela amanhã, atribua ao Senhor toda a glória. O meu chamado é para honrar o Senhor. Espero que você entenda que isso é importante nos dias que nós estamos vivendo. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, Tu és o nosso abrigo seguro. Que abrigo bom, Pai. Eu não tenho que reclamar junto com meus irmãos, eu quero honrar o Senhor nessa hora. Obrigado pelos caminhos que o Senhor me ensinou a viver de forma diferente. Quero Te honrar. Quero Te honrar pelas lutas que eu tive que passar. Mas em todas elas eu vi o agir do Senhor. Eu quero te honrar, Senhor, pela vitória do meu irmão. O Senhor alegrou o coração daquele meu irmão que estava triste. Eu quero Te honrar, Senhor, pelaquela cura que lá atrás o Senhor me deu. Ela está arquivada no meu coração. Obrigado, Senhor, porque teve aquele acidente tão perigoso. Eu me lembro como se fosse hoje. O Senhor me livrou de uma morte. Eu estou aqui hoje. Quero Te honrar. Eu não esqueci, Pai. Pai, eu quero Te honrar porque quando eu estava muitas das vezes neste mundo embriagado, talvez correndo risco de vida, o Senhor me guardou mesmo eu não merecendo.
Ah, Senhor, são tantas as vitórias que o Senhor me concedeu que eu não teria como contar. Eu não teria como relatar. Eu só quero dizer que nessa noite eu aprendi uma grande lição, Senhor. Eu quero te honrar mais, porque vale a pena. Por tudo que o Senhor fez. Se o Senhor parasse hoje de fazer por mim, eu tenho uma dívida muito grande para continuar louvando mesmo assim. Eu não vou, né? Eu não vou parar, mesmo que nada aconteça para o futuro. Eu não vou parar, porque o Senhor fez muito por mim lá atrás. Pai, cuida da união da igreja. Cuida de nós nesses dias tão difíceis, papai. Cuida das crianças, que nós sabemos que o futuro que vem pela frente não é tão fácil assim, Pai. Nos capacita. Nos faz enxergar, Senhor, como devemos orientar os nossos filhos, amar, respeitar, dar carinho. Pedimos a ministração do Teu Santo Espírito para que nos oriente a cada passo que nós temos que dar, papai. Usando cuidado dessa herança que o Senhor colocou nas nossas mãos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado. Porque meu coração está contente. Ele estava triste alguns momentos atrás, mas agora está contente. Por sabendo que cada palavra que o Senhor coloca é para nos levantar e colocar de pé e estarmos animados para continuar amanhã. Pai, eu tenho certeza que a minha vida terá sucesso, Senhor. Eu tenho absoluta certeza que eu não vou parar minha caminhada e meu chamado. Jamais, porque eu amo a Tua palavra. Eu amo a ministração do Teu Santo Espírito. Talvez tem momentos, Pai, que parece que as minhas lágrimas estão secando, mas eu peço nessa noite, se é algo que eu quero pedir, lava minha alma com Teu Espírito agora. Quebranta-me. A quebranta que eu quero chorar de alegria, porque eu estou sentindo que o Senhor está falando ao meu coração. Oh, Paizinho. Paizinho amoroso. Obrigado pelo cuidado tão carinhoso que o Senhor teve conosco. A paciência. Quando nós estávamos às vezes fugindo dos Teus braços, o Senhor teve a paciência de esperar. Nós retornarmos por Teus braços. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Te louvamos pela Tua grandeza, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Sinta agora o Senhor fazendo uma obra no teu coração. Creio que agora tem um milagre acontecendo na sua e na minha vida. Deus está confirmando um chamado grande no seu e no meu coração. E o chamado que Deus tem para nós é para nós aquietarmos. Aquietai-vos e saber que Ele é Deus. Que Ele está no controle da sua vida. Aquietai-vos e saber que Ele está manifestando o poder dEle agora sobre a tua vida. Aquietai-vos porque Ele está dando a direção para a tua vida agora. Aquietai-vos na presença do Senhor. Experimente a glória, o poder e a unção do Senhor. Experimente a manifestação do Espírito Santo de Deus. Eu quero ministrar um pouquinho mais. Você está livre do fracasso, da condenação, das influências ruins que têm vindo pela sua mente, porque a santidade de Deus está hoje aqui, mudando a sua mente e a minha mente, renovando, trazendo ao bom para o teu coração agora. Deus é bom e Ele é excelente em cuidar das nossas vidas. Você está no caminho certo, você está sendo ministrado agora pela voz do Senhor que diz: eu sou teu Deus e te amo, eu te amo, eu te guardo, eu te guardo, eu te guardo, eu te guardo, eu te guardo e não vou desistir de Amém, você. Deus. Oh, yes. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aprenda a glorificar e honrar esse Deus
Porque grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida agora. Se você deseja a cura no teu corpo, saiba que Ele está aqui agora. Glória a Deus. Manifeste uma glorificação alta, recebendo agora o louvor que Ele merece. Agora você comece a glorificar o Senhor. Comece a dar glória a Deus. Senhor, eu te louvo por tudo que o Senhor fez nessa noite. Te engrandeço, Senhor, pela vida de cada irmão. Que o Senhor continue cuidando, administrando. Que nenhum dos irmãos que estão aqui nessa noite hoje venham a perecer no caminho. Que o Senhor cuide de cada irmão e que nossa expressão de amor em cada culto cresça em adoração a Ti. E quando nós chegarmos à igreja, nós possamos ter os nossos lábios prontos para Te honrar e para Te glorificar, Senhor. Que nós não venhamos esquecer desse compromisso tão lindo, Pai. Te glorificamos e Te exaltamos no nome de Jesus. Amém.